Eu quero te chamar a entender o tempo que nós estamos vivendo, a perceber, como Jesus diz assim, se você começa a perceber que é a primavera, então é sinal que a próxima estação é o verão. Olha aqui, meu amado, minha amada irmã, se hoje você sai daqui com a percepção de entender assim, bom, peraí, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Esse é o tempo do fim? Esse é o tempo do cumprimento das profecias da volta de Jesus? Então, esse é um tempo difícil. É um tempo que vai exigir de nós, mas que nós vamos ter de Deus. Deus vai nos guardar, Deus vai encher no nosso coração. Mas eu preciso entender, você precisa ter o ouvido sensível para perceber qual é a voz que está saindo do céu. Olá, queridos pais. Hoje nós vamos estar nesse momento especial, onde você vai ter a oportunidade de ouvir uma palavra que eu tenho certeza que vai impactar o seu coração. Viver intensamente. É disso que nós vamos falar hoje e quero convidar você para estar com o coração aberto para aquilo que Deus vai fazer aqui nesta noite. Amém. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo enche o seu coração, a sua casa, a sua família nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode olhar para quem está do seu lado e desejar isso aí, ó, que a paz de Cristo enche o seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. É uma honra estar aqui nessa noite, junto com você. Quero agradecer ao Ministério de Homens o convite feito. Para mim é um privilégio estar aqui, meu amigo, pastor Anderson também, o carinho, a recepção. É uma bênção, é um privilégio estar aqui nessa noite, poder estar aqui. Eu não vim acompanhado da esposa hoje, ela não pôde estar comigo. Hoje ela trabalha até um pouco mais tarde, atendendo, enfim, não dá para estar aqui hoje. Trabalha em consultório, então lá no consultório ela não tem como mudar a agenda de hoje, por isso não pôde estar aqui. Tenho 3 filhos, o Lucas, de 22 anos, o Pedro, de 20, que também não puderam, estavam envolvidos em trabalho, e o João, de 11 anos, que é o cara mais bonito que está aqui na igreja hoje, está aqui à frente com essa camisa bonita do Vasco, graças a Deus, aleluia. Né? Já vi aqui que o pessoal ali com a camisa do Flamengo, ali na hora dos avisos ali, mas enfim, o João está aqui comigo hoje. E a condição para ele vir foi, pai, não me chama lá no púlpito para nada, para falar nada. Então, não posso chamá-lo aqui para estar aqui, mas ele está aqui na frente. E é um privilégio estar aqui com vocês nessa noite. E eu venho compartilhar a palavra de Deus aqui, trazer uma palavra ao seu coração. E quero pedir a Deus que Ele possa, através aqui da mensagem, falar ao seu coração, falar à sua vida, em nome de Jesus Cristo. Convidar você para abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Apocalipse 22, 7. Vi a pastora Márcia aqui, se eu não estou equivocado, está ali, pronto, ali. Deus abençoe, privilégio estar aqui junto com vocês. Apocalipse 22, 7. Nós vamos ler esse versículo inicialmente. E agora nós vamos ler outros textos aqui, vamos fazer várias leituras de vários textos aqui, na construção aqui da mensagem. Você gosta de ler a Bíblia? Diga amém, irmão. Graças a Deus, que bom. Então a gente vai ler alguns textos aqui hoje. Apocalipse 22, 7, a palavra de Deus diz assim: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu li aqui na Nova Almeida Atualizada, não sei aí exatamente qual a tradução, qual a tradução que você está usando, mas aqui a que eu uso é a Nova Almeida Atualizada. Faço de novo a leitura, Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você pode fechar os olhos um minuto, enquanto nós temos uma palavra de oração. Obrigado, Pai, por essa noite, pela oportunidade que temos de estarmos juntos, reunidos em Teu nome aqui na Tua casa. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa falar a cada coração aqui neste lugar,
através da mensagem ministrada. Usa meus lábios, usa a minha vida. Ó Deus, que Teu Espírito Santo possa falar muito além das palavras que sairão dos meus lábios aqui no coração de cada um dos Teus filhos. Eu Te agradeço e entrego a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Graças a Deus e amém. Eu queria a sua atenção para construirmos um pensamento juntos aqui, para entendermos aquilo que o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração aqui nesta noite. Intensamente. Eu queria deixar essa palavra aqui com você, trazendo ao nosso coração. Depois a gente vai linkar isso aqui com aquilo que Deus tem trazido ao coração aqui da igreja, que é frutificar. Mas, inicialmente, eu queria deixar marcada essa palavra no seu coração, intensamente. A grande promessa do Antigo Testamento era a vinda do Messias. As profecias bíblicas, os profetas, os personagens bíblicos, todos eles apontavam, em vários episódios, apontavam para o Messias, para Jesus, para o nosso Salvador. Então, a grande promessa do Antigo Testamento era essa. Por mais que alguns profetas já falavam sobre a segunda vinda de Cristo, mas a principal promessa, não há dúvida nenhuma, do Antigo Testamento, que a principal promessa era a chegada do Salvador. E quando essa promessa se cumpriu, quando Jesus vem, quando Deus encarnado vem a esta terra, como diz lá João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, quando Jesus veio, quando esta promessa do Messias, espalhada por todo o Antigo Testamento, ela se cumpre em Jesus. Bom, aí tem algumas coisas que eu gostaria de destacar aqui na mensagem dessa noite. Como eu disse, nós lemos Apocalipse 22, 7, mas eu quero ir a outros textos, há vários outros textos aqui, nem vou usar todos eles aqui por conta do nosso horário, mas eu quero caminhar com você em alguns textos aqui. Abra a Bíblia aí em Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus 1, 20. Abra aí comigo a palavra de Deus e nós vamos a alguns textos aqui. Mateus 1, 20. Diz assim a leitura, faço aqui a leitura. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Você provavelmente saiba de que está acontecendo aqui. Havia sido anunciado a Maria o nascimento de Jesus de uma forma milagrosa. José, então, fica sabendo dessa história. Obviamente, ele pensa, meu Deus, que história é essa que Maria está grávida? Ele sabia que não tinha contato íntimo com Maria, então ali a Bíblia diz que ele estava pensando em deixá-la secretamente. Enquanto estava acontecendo isso, apareceu esse anjo e falou isso para José. Continua a leitura no verso 21, diz assim: ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Verso 22, ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Então o texto está dizendo aí, ora, tudo isso se cumpriu, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Que profecia é essa? Este momento aqui é o cumprimento da profecia que está relatada, revelada em Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos a outro texto, aí mesmo em Mateus, capítulo 2, versículo 13. Diz o texto: depois que os magos, vou fazer a leitura aqui, tá? Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino em sua mão e fuja para o Egito, e fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Jesus aqui já nasceu, agora Herodes vai vir ali com aquela matança das crianças, e o anjo aparece para José dizendo: vai para o Egito para preservar a vida do menino, a vida de Jesus.
Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Verso 15, Mateus 2,15. Onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Esta profecia é o cumprimento da profecia revelada através de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Quem gosta de ler a Bíblia, diga amém. Só algumas pessoas, mas vamos continuar. Mateus capítulo 8, vá lá comigo lá, Mateus 8, prometo que a gente vai, não vou aqui alongar, como eu disse, há diversos outros textos que eu nem vou fazer a leitura, mas vou pegar aqui mais um apenas. Mateus 8,16, Mateus 8,16, quem está acompanhando até aqui, diga amém. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou a todos os que estavam doentes. 17. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Esse texto, esse episódio, é o cumprimento da profecia que está em Isaías, capítulo 53, verso 4. Olha, eu tenho aqui anotado mais uns 7 ou 8 textos, e podia fazer uma série de outros textos que relatam que são uma repetição da mesma coisa, do mesmo tipo de situação que está ocorrendo. Jesus está fazendo alguma coisa e Mateus, Marcos, Lucas, principalmente, João também, mas principalmente os evangelhos sinóticos, eles têm lá eles acrescentam um comentário, e o comentário é: isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Vários momentos da vida de Jesus estavam acontecendo, e o texto é claro para dizer assim: isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Como eu disse, a maior promessa do Antigo Testamento era a chegada do Messias. A maior promessa do Antigo Testamento era a vinda do Salvador. E quando Jesus vem, os episódios da vida dele estavam acontecendo, e os evangelhos apontam dizendo assim: e isso aconteceu dessa forma para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Por que é que estas coisas foram acontecendo desta forma? Entre outras razões, isso estava acontecendo desta maneira, porque é que a vida de Jesus, muitos dos episódios acontecidos da vida de Jesus, já haviam sido relatados pelos profetas lá atrás. Porque é que Deus fez questão de usar os profetas para antecipadamente revelar o que ia acontecer em Jesus, os episódios que aconteceriam na vida de Jesus. Por que é que Deus fez isso? Entre outras razões, para que a geração que estava ali assistindo o Messias percebesse que aquele era o Messias. Se eles desconheciam as profecias que revelavam quem era o Messias, quando Jesus vem, ele começa a cumprir aquilo que estava revelado que aconteceria na vida do Messias, quando o Messias viesse. Olha, quando o Messias vier, vai acontecer isso, vai ser assim, ele vai nascer dessa forma, as coisas vão ser desse jeito. E aí Jesus vem. Bom, aquela geração está ali, assistindo o quê? O cumprimento da Bíblia. As profecias que falavam da chegada do Messias estavam todas se cumprindo em Jesus. Ora, de novo, por que é que Deus fez isso? Para que aquela geração percebesse que aquele era o Messias. Para que eles atentassem que aquela era o cumprimento da maior promessa
do Antigo Testamento. Você imagina isso, irmãos? Imagina fazer parte dessa geração, onde a maior promessa, que era a chegada do Messias, agora, diante dos olhos deles, aquelas profecias estavam se cumprindo. E aquilo acontecia para que aquela geração percebesse que aquele era o tempo, que aquele era o Messias, que eles estavam no tempo do cumprimento da maior promessa do Antigo Testamento. Quem está comigo até aqui no raciocínio, diga amém, por favor. Bom, se a maior promessa do Antigo Testamento era a chegada do Messias, qual é a maior promessa do Novo Testamento? Se a maior promessa do Antigo Testamento era a vinda do Messias, a maior promessa do Novo Testamento é a volta de Jesus. Alguém entende isso? Diga amém, irmão. Se a maior promessa do Antigo Testamento era a vinda do Messias, a maior promessa do Novo Testamento é a volta de Jesus. Bom, e ele deixou revelado profecias que apontavam para que a geração que começasse a perceber que as promessas a respeito da vinda do Messias, lá do Antigo Testamento, começavam a se cumprir em Jesus, era para que eles se atentassem, para que eles percebessem que aquele era o tempo da maior profecia do Antigo Testamento se cumprir. E ele também deixou reveladas uma série de profecias que mostravam como seria o tempo da volta do Messias. E por que ele fez isso? Para que nós percebêssemos que quando estas coisas começassem a acontecer, então era sinal de que estava chegando, de que se aproximava a vinda. Nas profecias lá, por exemplo, que Jesus fala de Mateus, a partir do capítulo 24, mas 25, mas esse momento ali no 24, ele diz, olha, quando vocês começarem a perceber que estas coisas estão acontecendo, então é sinal que a vossa redenção se aproxima. Ele aponta dizendo, olha, vocês sabem que quando vocês veem as flores, a figueira começar a brotar e a renovar as suas flores, você sabe que o verão está próximo. Quando começarem a perceber que estas coisas estão chegando, então é sinal de que também nós vamos viver esse momento, essa geração. E aí, queridos, eu tenho uma série de textos que nós podemos olhar e perceber que nós estamos assistindo o cumprimento das profecias que Jesus falava e que o apóstolo Paulo falava e que principalmente o Novo Testamento aponta para a chegada do Messias. Por exemplo, quando nós olhamos Mateus 24, quando nós vemos ali o sermão profético e que Jesus começa a apontar como seria a vida próximo da época em que ele estaria para voltar, é um momento onde a gente pode perceber que, por exemplo, está sendo profetizado ali que será um tempo onde o mal vai prevalecer sobre o bem. O tempo da volta de Jesus, a Bíblia nos aponta de que vamos viver um tempo onde o mal vai prevalecer sobre o bem. Um tempo de apostasia, onde muitos apostatarão da fé. Por exemplo, o mal vai prevalecer sobre o bem, Mateus 24, 9. Um tempo de apostasia, Mateus 24, 10 e 11. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Jesus vai falar que, por exemplo, o tempo que antecederia a sua volta seria um tempo onde o amor se esfriaria. Mateus 24, 12, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Sinais que estão sendo apontados para percebermos que é um tempo onde nós precisamos despertar. Eu queria ir com você a Lucas, capítulo 21, verso 29. Lucas 21, 29. Ele fala assim, Lucas 21, 29.
Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam, está próximo o reino de Deus. Ele está sinalizando para nós. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de notícias que estão aí nos assustando, nos deixando perplexos, das situações que nós estamos vivendo no nosso país, fora do nosso país. O que eu percebo com isso então, queridos? Onde eu quero chegar aqui com vocês? Ora, pense comigo, irmãos, se nós olharmos ao redor, começamos a perceber que as profecias que apontavam para a volta de Jesus estão acontecendo, então é sinal que nós estamos nos aproximando do fim. Está acabando a história, queridos. Estamos nos aproximando do fim. Esses dias eu vi uma postagem na internet bastante interessante. A postagem na internet era assim, uma foto de uma destruição. Não tinha nem acontecido a tragédia aí da Turquia e da Síria com o terremoto. Mas era uma foto de destruição. E aí na frente, a legenda da foto, a mensagem da foto dizia assim: estamos nos aproximando do tempo em que o mundo vai descobrir que a Bíblia não é apenas um livro de histórias. Nós estamos nos aproximando do tempo em que o mundo vai descobrir que nós não estamos, estamos nos aproximando de um tempo, do mundo vai descobrir que a Bíblia não é apenas um livro de histórias, que o que está relatado lá é a verdade, e que vai acontecer. Passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão jamais. A cada dia, nós estamos nos aproximando desse tempo. E se pouco tempo nos resta, se o fim está chegando, então nós precisamos entender que esse é um tempo, irmãos. Jesus, quando vai falar desse tempo, ele diz assim, o tempo do fim, lá em Mateus, ele vai dizer assim, é um tempo de tanta tribulação, como nunca houve antes, nem nunca haverá jamais. Será um momento, o pior momento da história. E olha, se nós vamos passar um momento tão difícil assim, um momento onde nenhuma geração jamais enfrentou e nem enfrentará, então, queridos, é sinal que essa geração do tempo do fim vai ter de Deus o que nenhuma outra geração teve jamais. Se vamos viver um momento de intensa luta como nunca houve antes, nem nunca haverá jamais, então teremos a presença de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, que ninguém nunca teve, que ninguém nunca terá. Se somos a geração do tempo do fim, então teremos de Deus a porção dele, a presença dele, o Espírito dele, para suportarmos toda essa luta, porque Deus vai guardar a nossa vida em nome de Jesus Cristo. E aí algumas coisas eu queria dizer para você, alguns pontos eu queria abordar aqui para você e deixar no seu coração. Primeiro deles é que os filhos da luz não serão apanhados de surpresa, irmãos. Alguém perguntou para João Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? E a resposta dele foi, eu gostaria de estar fazendo a mesma coisa que eu faço todos os dias. Porque eu vivo todos os dias, disse ele, aguardando a volta do meu Salvador. Os filhos da luz não serão pegos de surpresa. Nós somos filhos da luz e não das trevas. Aonde estava Noé quando o dilúvio começou, irmãos? Começou o dilúvio, Noé saiu correndo, corre filho, vamos embora porque começou a chover. Junta tua mãe, junta tudo e vamos entrar na arca. Foi assim? Sabe onde Noé estava quando a chuva começou a cair, irmão? Dentro da arca, com as portas fechadas, aguardando a promessa de Deus. Os filhos da luz estarão aguardando a promessa de Deus. Jesus diz assim, quando vocês virem que essas coisas começarem a acontecer, fiquem de pé, ergam a cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima.
É hora de ficarmos de pé, irmãos. É hora de erguermos a cabeça. Isso é posição de atenção. É hora da gente estar atento. Não é hora mais de dormir, de estar descansando. É hora de perceber o momento que nós estamos vivendo. E se hoje você olha e percebe se o que está sendo ministrado aqui nessa noite é aquilo que você percebe, que é o cumprimento daquilo que a palavra de Deus diz, se nós estamos vivendo uma geração semelhante àquela geração que viu o cumprimento das profecias bíblicas, que os escritores olhavam, os evangelhos lá foram escritos lá por homens que narravam e diziam assim, isso se cumpriu, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Se ali aquela geração começou a ver, percebeu e viu o cumprimento das profecias que apontavam a chegada do Salvador, semelhante àquela geração somos nós, que estamos vendo o cumprimento das profecias que apontam para a volta de Jesus. Então, Apocalipse 22, 7 diz, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Se falta pouco tempo, irmão, então é hora da gente entender que nós precisamos viver intensamente. Não há mais tempo para estarmos distraídos, sem perceber o que está acontecendo à nossa volta. É o tempo do fim. É o tempo de você abrir os olhos. É o tempo de você se colocar de pé diante de Deus. É o tempo de você entender que é um tempo que nós precisamos dedicar intensamente. Não dá mais para viver de qualquer jeito, irmãos. Porque a Bíblia diz que esse tempo vai ser tão difícil que, como diz Mateus 24, se esse tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria, diz a palavra de Deus. É o que a Bíblia Sagrada diz, se esse tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Então não dá para ser mais ou menos, irmãos. E é curioso, porque se nós formos olhar para a Bíblia, o que a Bíblia nos chama o tempo inteiro é para nós vivermos intensamente. É para amarmos a Deus como, queridos? Jesus disse, é para amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Acabou o tempo, irmão. Acabou o tempo, passou o tempo de nós estarmos ali divididos, de nós sermos crentes mais ou menos. Precisamos ser intensos, queridos. Você precisa ter uma vida de intensidade com Deus, você precisa entender que está na hora de nós deixarmos a superfície, está na hora de nós estarmos no raso, é hora de nós aprofundarmos a nossa vida, de nós buscarmos mais a Deus, de nós termos mais vida com Deus, de nós orarmos mais, de nós buscarmos mais, de nós conhecermos mais a palavra de Deus. Não é possível, irmãos, nós temos um conhecimento raso, sermos como criança, como menino, como o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, eu queria falar como espirituais, mas não pude, tive que falar como crianças. Acabou o tempo de ser criança, irmão. É tempo de nós crescermos em Cristo Jesus, para não sermos enganados, para não sermos levados por essa onda, hoje, de entendermos que é hora de nós nos aprofundarmos em Deus, de nós buscarmos mais conhecimento de Deus, de nós cuidarmos da nossa vida, e isso é para tudo, queridos. Eu quero te chamar a entender o tempo que nós estamos vivendo, a perceber, como Jesus disse assim, se você começa a perceber que é a primavera, então é sinal que a próxima estação é o verão. Olha aqui, meu amado e minha amada irmã, se hoje você sai daqui com a percepção de entender assim, bom, peraí, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Esse é o tempo do fim? Esse é o tempo do cumprimento das profecias da volta de Jesus? Então, esse é um tempo difícil. É um tempo que vai exigir de nós, mas que nós vamos ter de Deus. Deus vai nos guardar, Deus vai encher no nosso coração. Mas eu preciso entender, quando o povo estava lá, vivendo um tempo difícil, lá na Babilônia, no cativeiro babilônico, Jeremias 29, tem lá a célebre frase de Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis. Quando o que, irmãos? Quando me buscardes como, querido? Sabe qual é a sensação que eu tenho? Nós precisamos buscar, ter um ouvido sensível para entender
qual é a voz que está vindo do céu para nós. Você precisa ter o ouvido sensível para perceber qual é a voz que está saindo do céu. A sensação que tenho, queridos, a palavra de Deus diz lá, a parábola das 10 virgens, aí diz que alguém saiu a gritar assim, ó, eis o noivo. Sai alguém para avisar, eis o noivo. Tem dias que eu olho para as situações à nossa volta, que a sensação que eu tenho é que parece que alguém já saiu para gritar, eis o noivo. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Eu não sei aqui como é que os pastores fazem aqui, mas hoje em dia é muito comum, tem lá o casamento. Aí no casamento, a gente vai para o casamento, e aí a noiva está se arrumando em algum lugar, e aí chega todo mundo, aí quando todo mundo chega, aí a noiva às vezes, dependendo do local, ou ela está naquele local ali onde vai acontecer a cerimônia, ou ela está próximo do local onde vai acontecer a cerimônia, e alguém avisa, avisa para a noiva que todo mundo chegou, pode vir. Aí eu estou lá num canto qualquer esperando, aí alguém vai lá e fala assim, pastor, a noiva já está vindo, 20 minutos para ela chegar. A sensação que eu tenho, e é só uma sensação, é que alguém já saiu para gritar, o noivo está vindo. Quando eu olho para certas situações ao redor, parece que alguém já saiu para avisar assim, ó, eis o noivo, está chegando, ele vai vir, eis que venho sem demora. Mas alguém tem essa sensação, irmão? Diga amém, por favor. Eu acho que alguém já saiu para gritar. Bom, e se aí alguém já saiu para gritar, quero aqui deixar uma metáfora aqui no seu coração, uma imagem aqui no seu coração. Eu não sei quantos aqui gostam aí de esportes olímpicos. A maratona, a corrida de maratona é uma corrida de 42 quilômetros, aonde eles começam no local e ali eles vão correndo pelas ruas da cidade onde está sendo disputada a Olimpíada, e eles passam cerca de 41 quilômetros correndo nas ruas da cidade. E aí tem o estádio olímpico, aqui para nós no Rio de Janeiro, foi lá no Engenhão, no estádio João Avelange ali. Então, tem lá o estádio lá, olímpico lá. E ali então, o último quilômetro, os corredores então, depois de correrem 41 quilômetros pelas ruas da cidade, eles se aproximam do estádio olímpico e eles entram no estádio olímpico, para que o último quilômetro, mais ou menos, seja corrido dentro do estádio olímpico. Sabe qual é a sensação? Sabe o que eu percebo? É que já chegou no estádio. Já passou os 41 quilômetros. A gente está na última volta. E na última volta eu tenho que correr mais. Eu tenho que correr mais, eu tenho que ser mais intenso. É a hora que o corredor dá o sprint final. Olha aqui, pai. Está na hora de você dar o sprint final, cuidando do teu filho. Intensamente. Sabe por quê? Porque Satanás está investindo pesado para tirar das nossas igrejas as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Nossa geração de pais, tenho pais aqui, irmãos? Quem é pai aí? Levanta a mão. Nossa geração de pais precisa ser a melhor geração de pais dessa terra, porque senão nossos filhos se perderão. E Noé, quando entrou na arca, ele não entrou sozinho. Noé entrou na arca com quem, irmãos? Com a sua família. Sua família faz parte dos planos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, se você quer a sua família junto com você, então seja o melhor pai que você pode ser. Vivendo intensamente. Ame intensamente. Se dedique intensamente. Isso serve para nós, pais. Serve para você, mulher em Cristo. Serve para você, marido. Serve para você, esposa. Seja intenso dentro da sua casa. Seja intenso no seu casamento. Seja o melhor marido que você pode ser com todas as suas forças. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma fase, talvez da história, nunca antes houve uma desvalorização tão grande do casamento, da família. Nunca antes
Tantos divórcios aconteceram. E por quê? Porque muitas vezes nós não estamos sendo inteiros. Eu quero te chamar para ser inteiro. Inteiro no seu casamento, inteiro no cuidado com a sua família, inteiro na sua vida com Deus, inteiro na sua vida da igreja. Inteiro, completo, intensamente. O que você fizer, faça de todo o coração, irmão. Se eu estou servindo a Deus, eu vou servir a Deus de todo o coração. Se eu estou buscando a Deus, se eu vou buscar conhecimento de Deus, eu vou buscar de todo o coração. Se eu vou cuidar da minha família, eu vou fazer isso de forma intensa, de todo o coração. Maridão, faça a sua esposa ficar completamente apaixonada por você. Vai ser intenso. Eu vou me esforçar, eu me esforço para que a minha mulher não tenha olhos para nenhum outro homem. Vai ser para mim, vai ser comigo, vai ser, eu me esforço para estar ali, inteiro para os meus filhos, ajudando, do lado, abraçando, amando, de forma intensa. Porque se formos pela metade, querido, qualquer brecha que deixarmos, essa hora a guerra está intensa. E na hora de uma guerra intensa, numa hora de uma batalha, não dá para dormir, tem que estar acordado, tem que estar vigilante. Jesus disse isso. No fim dos tempos, é hora de levantar e erguer a cabeça. É se pôr de pé, é se pôr em posição de batalha. Se põe em posição de batalha pela tua família, em nome de Jesus Cristo. Se ponha em posição de batalha na sua família, pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse lá, a gente já está chegando para o final, e abrisse lá em Apocalipse capítulo 22, verso 11. Apocalipse 22, 11. A gente já vai caminhando para o final. Mas ele diz assim, ó. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto a fazer injustiça. Continue imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Verso 12. Eis que venho sem demora. Comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eis que eu venho sem demora, disse Jesus. Comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu estou dizendo para você, meu irmão, nós estamos num tempo de que se nós formos mais ou menos, nós seremos tragados. Cristão que for mais ou menos vai ser tragado. Casamento que não houver uma dedicação intensa vai ser destruído, irmão. Eu tenho que buscar, eu tenho que desejar estar cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, pedir a Deus que a minha casa seja uma casa cheia da presença de Deus, me dedicar em amor aos meus filhos, à minha casa, à minha família, ao meu casamento, ser intenso naquilo que faço, me dedicar com intensidade à igreja. Hoje a gente precisa ter muito cuidado porque a luta é grande, irmãos. Conversava com um pastor que dizia, olha, tem igreja que não tem nem mais culto domingo. Tem gente que agora se acomodou, graças a Deus aqui não, o pessoal da Vila da Penha, duvido que o pessoal da Vila da Penha, está tendo uma transmissão linda pela internet ao vivo, não está, pastor? Mas duvido que o pessoal da Vila da Penha prefere ficar em casa do que vir aqui para a igreja, prefere vir na igreja. O pessoal lá do Moneró é mole, irmão. Lá da Ilha do Governador prefere ficar em casa, viraram, se acomodaram. Não, querido, não é tempo de acomodar. É tempo de ser intenso. E olha aqui, a palavra que Deus ministrou à igreja para esse ano é de frutificar. Quantos desejam frutificar, irmão? Então, se eu desejo frutificar, se eu desejo dar frutos, eu preciso entender que esse fruto só vai acontecer se eu realmente entender que eu preciso semear. Você quer que seu casamento frutifique? Você quer que seu casamento floresça? Então semeie nele. Jesus diz assim, eu venho sem demora, eu tenho a recompensa
para dar a cada um segundo as suas obras. Não há frutificação sem que haja semeadura. Não há. O fruto vem a partir da semente que a gente planta. Se eu não semear, não vai haver frutos para colher. Eu quero chamar você a semear com toda intensidade. Semeie em vidas. Semeie na vida do seu filho. Ame seu filho intensamente. Ame seu filho. Faça com que o coração do seu filho seja conquistado, alcançado, com o amor que você vai dedicar para ele. Porque tudo que o diabo quer é afastar nossa família da presença de Deus. E é a nossa dedicação, a sua dedicação para o seu filho, que vai fazer com que ele se aproxime mais e mais de Deus. Ame intensamente seu cônjuge. Ai, pastor, já fiz tanta coisa. Peça a Deus para fortalecer você, para que você ame intensamente seu cônjuge, e você vai colher frutos daquilo que você vai plantar. Vai frutificar lá a semeadura que você vai fazer em nome de Jesus, mas faça isso de forma intensa. Eu termino aqui com algo que veio aqui ao meu coração agora, que nem fazia parte aqui, mas me lembro de um casamento que tratei lá na igreja. Uma crise conjugal. O casal que não se amava mais. Aquelas coisas que aparecem dizendo, não nos amamos mais, não queremos mais, vamos embora. E ali eles entraram num processo de divórcio, com tudo praticamente marcado. Mas aí, no meio do caminho, o Senhor entrou no meio, e houve ali uma palavra, e eles resolveram tentar lutar. E a esposa então, naquela sua busca, ela dizia, eu não amo mais o meu marido, eu não quero mais estar com ele, eu queria desistir. E ali no meio de uma leitura, ela leu algo que ensinou que ela fizesse uma oração, e ela passou a fazer a seguinte oração. Ela orava dizendo assim, Senhor, eu não amo mais o meu marido, mas eu sei que o Senhor ama o meu marido. Então Deus, ela orava dizendo, o amor que o Senhor tem por ele, coloque esse amor no meu coração, e ame o meu marido através de mim. Ela começou a orar dizendo assim, Senhor, o que o Senhor tiver que fazer de amor pelo meu marido, faça através de mim. Ela se rendeu à obra de Deus. Bom, para resumir, esse casamento foi transformado, se amam, tiveram outros filhos, começaram a trabalhar, viraram líder de ministério de casais, porque resolveram viver com Deus. Eu quero te chamar, irmão, para você não ser pelo meio, para você não ser pela metade, para você não viver numa superfície, mas para você entender que é um tempo de se lançar de todo o coração na presença de Deus. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria te convidar a ficar de pé onde você está. Aleluia. Esse é um culto que eu não vou fazer apelo para vir aqui na frente, para orar, para que você viva intensamente, porque aí teremos que vir todos, porque eu quero chamar você a sair daqui com um propósito no coração, dizer assim, eu preciso fazer mais. Eu estou te chamando para você fazer mais pela tua casa, eu estou te chamando para você fazer mais pelo seu casamento, pela sua família, para você fazer mais pelo seu filho. Eu estou te chamando para você fazer mais por Deus. O que você tem para fazer mais para Deus? Se você deseja isso, se você entende que hoje Deus está te chamando para viver de forma mais intensa a vida com Deus, a vida em família, seu ministério, sua vida familiar, eu queria te pedir para colocar a mão no seu coração. E eu queria que você orasse dizendo, Senhor, em nome de Jesus, eu quero mais,
Eu quero me dar mais, eu quero me doar mais, eu quero, Pai, viver mais intensamente. Deus, para minha casa, para minha família, para minha igreja, Senhor, em nome de Jesus. Eu não quero fazer as coisas, ó Deus, pela metade. Eu não quero fazer, Deus, de qualquer jeito, mas eu quero fazer intensamente, Pai. Eu quero semear, Deus, em nome de Jesus, semente com abundância, como a tua palavra diz: aquele que semeia pouco, pouco ceifará, mas aquele que semeia com fartura colherá. Deus, em nome de Jesus, nós queremos semear intensamente, porque vamos frutificar, ó Deus, intensamente na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que possamos entender, compreender esse tempo de vida que estamos vivendo, que é um tempo que exigirá muito de nós, mas nós queremos intensamente viver com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Não pelo meio, não pela metade, mas com uma dedicação de todo o coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, em nome de Jesus. Toma a nossa vida e nos faz ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, em nome de Jesus, um cristão melhor, em nome de Jesus. Toma a nossa vida em tuas mãos, Pai, e nos fortaleça nessa noite, e saímos daqui, Pai, para vivermos intensamente tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Você diz amém nessa noite? Eu queria te convidar a dar uma salva de palmas ao Senhor, mas faça isso de forma alegre, intensa, em nome de Jesus, porque é para Deus, é para o Senhor, é para Ele a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão. Aleluia!